Em alguns problemas, a gente conhece, ou a gente supõe, uma distribuição de probabilidade para os dados. E isso vai levar a gente ao estimador de máxima verossimilhança, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, estimadores de máxima verossimilhança. Ou EMV, ou Maximum Likelihood Estimator. Então, a etimologia da palavra verossimilhança significa, ou a origem, né, dessa verossimilhança é semelhança à realidade. Em inglês, né, vocês vão encontrar como likelihood, que remete à probabilidade, né? Uma coisa que é muito provável de acontecer. Eu quero saber qual é quanto que ela se parece com o que... Bom, aqui, assim, eu quero saber qual é o estimador que se aproximaria mais do verdadeiro mecanismo que gerou aqueles dados, tá? Então, eu quero me aproximar da realidade, e aí, para isso, a gente vai usar, então, os estimadores de máxima verossimilhança, tá? E, estatisticamente, encontrar o estimador de máxima verossimilhança é obter o estimador mais verossímil ou mais realista para o parâmetro da distribuição que gerou os dados. Então, lembra que em probabilidade, vocês calculavam probabilidade dada uma distribuição com um parâmetro conhecido. Aqui a gente não conhece a distribuição, a gente vai ter que fazer uma suposição da distribuição e muito menos o parâmetro. E a gente conhece o quê? Os dados. Então, eu quero saber se eu consigo retornar, né, para a distribuição e o seu parâmetro que teria gerado aqueles dados. Por que que isso é útil? Porque eu consigo, com isso, calcular a probabilidade de novas observações, tá? Bom, aí, matematicamente, então, a gente tem pouco tempo, mas dá tempo de... é que o meu computador aqui já é 11h43, o meu celular é 11h31, tá certo? Tá bom. Então, vamos lá. Matematicamente, a gente tem x1 até xn, uma amostra aleatória de uma distribuição com função densidade de probabilidade f de x. Tá? Então, cada uma delas vem de uma população, né, de uma distribuição,
que tem função densidade de probabilidade f de x. Como que eu faço? Então, como é uma amostra aleatória, são todos independentes, né? Para obter a função de verossimilhança, eu preciso da distribuição conjunta de x1 até xn. Para obter a distribuição conjunta de x1 até xn, como ela é uma amostra aleatória, eu vou fazer o produtório das f's de xi, tá? Então, a função densidade de probabilidade conjunta de x1 até xn é dada pelo produto de f' de x1. Então, essa daqui vai ser a função de densidade de probabilidade conjunta, vai ser o produto para i de 1 até n de f' de xi, tá? Isso daqui é por definição da amostra aleatória, tá? Então, eu tenho uma amostra aleatória, significa que todos são independentes. Lembra que vocês tinham lá nos eventos, como calcular a probabilidade conjunta de eventos A e B? Se eles forem independentes, a probabilidade conjunta vai ser o produto das probabilidades. É a mesma coisa aqui, tá? Então, aqui, essa função, ela vai descrever para mim como que x1 até xn se comportam conjuntamente. Não, isso daqui é uma amostra. Isso é uma amostra. x1 até xn de uma variável, tá? Lembra que aqui a gente ainda não está misturando maçãs com laranjas. Eu tenho uma variável, tenho uma amostra. Então, no meu banco de dados, n vai ser o número de linhas. E eu tenho uma coluna só. Eu tenho uma variável só. Então, a minha variável é, por exemplo, salário. E eu estou observando n observações do salário. É uma amostra. Não. Tudo isso é uma amostra, tá? Oi? Produtório, vocês não estão acostumados? É que nem a soma, só que é produto. Tá? Oi? X até xn é uma amostra, x é o quê? É uma observação, tá? Isso daqui seria a gente fazer um produto das funções de densidade de probabilidade de cada xi, tá? Quando eu conheço o parâmetro, eu vou pegar a função densidade de probabilidade lá da normal, por exemplo, e fazer um produto para ir de 1 até n. O que acontece nesse curso aqui é que a gente não conhece o parâmetro, conhece os dados. Essa função aqui, lá em probabilidade, vocês olhavam como função dos dados, conheciam o parâmetro. Aquilo era uma função de probabilidade, ela tinha as características da função de probabilidade, que você integrava 1, que você poderia calcular pela probabilidade de um intervalo pela integral, tá? Só que agora a gente conhece os dados e não conhece os parâmetros. E olhando para essa mesma função como função do parâmetro e não dos dados, a gente vai chamar ela de função de verossimilhança, tá? Então, quando conhecemos os parâmetros da distribuição, ou parâmetro, mas não conhecemos os dados, a f de x1 até xn também é uma densidade, tá? Ela é uma função densidade de probabilidade. Neste curso, conhecemos
Conhecemos quem? Os x1. x1, xn. Por que eu estou colocando minúsculo aqui? Porque é o dado que eu realmente observei, está lá na minha base de dados, está com um número, tá? Mas não conhecemos os parâmetros. Então, chamamos essa função de verossimilhança. Então, vejam. Agora ela vai ser função dos parâmetros e não dos dados. Os dados eu conheço. Então, agora a gente vai chamar ela. Ela vai ser a mesma função, só que agora olhando como função dos parâmetros, tá? Então, a função de verossimilhança, que agora vai ser função dos parâmetros, ela vai ser também, né? Então, se eu quiser olhar assim, θ, vai aparecer o x1 até xn lá dentro, só que agora eu vou conhecer eles foram observados. Ela é a mesma função, a produtório, tá aí de 1 até n, de f de xi, tá? Então, é a mesma função, a gente só vai olhar ela como uma função do θ e não do x. E ela, por que eu paro de chamar ela de probabilidade? Porque ela não é mais uma densidade, tá? Então, assim, quando eu olho essa função como função dos θs, dos parâmetros, pode ser μ, pode ser σ2, pode ser λ, pode ser p, ela não integra mais 1, se eu considerar todos os possíveis valores de θ, de p, de λ, tá? Então, ela é a mesma função, só que agora eu vou chamar ela de verossimilhança. E, para encontrar os estimadores de máxima verossimilhança, eu vou procurar o máximo de L em θ. Tá? Então, é uma função que foi obtida como produto das funções de probabilidade. E para encontrar o máximo dela em θ, ou seja, eu quero encontrar o argumento máximo de θ, né? Ou seja, eu quero encontrar o θ que maximiza a verossimilhança, o θ que seria mais verossímil, eu vou, em geral, derivar igual a zero aqui nesse curso, tá? Porque aqui a gente não vai trabalhar com funções muito complicadas, a gente vai simplesmente escrever essa função de verossimilhança e buscar o máximo dela com ferramentas que vocês já viram de busca pelo máximo de função, tá? Por isso que eu sempre falo que a otimização, ela é extremamente importante, né? Porque quase todos os problemas de inferência, de modelagem, o nosso problema vai se resumir a encontrar o máximo de uma função, tá? Então, eu vou escrever mais isso e daí na aula que vem a gente vai começar com um exemplo, tá? Eu vou pegar uma distribuição de probabilidade e a gente vai fazer as contas para encontrar o máximo nos parâmetros, tá? Então, em geral... só uma coisa aqui, gente. Essa f de x, ela é uma f de x que também depende do θ, né? Eu não coloquei aqui, mas vai aparecer θ lá. Então, por exemplo, na Poisson, a f de x e lambda, né? Meu parâmetro lá vai ser lambda, vai ser e a menos lambda elevado a x dividido por x fatorial. Tá? É uma função que é a função do parâmetro e do x. Em probabilidade, eu conheço lambda e não conheço x. Aqui eu conheço x e não conheço lambda, eu quero estimar o lambda. Tá? Em geral, queremos encontrar o máximo de L de θ. Ou seja, na verdade, a gente quer encontrar o θ chapéu que leva ao máximo de L.
Tá? Eu quero um estimador que maximiza a minha função de verossimilhança. Quem é a função de verossimilhança? É o produto das densidades de probabilidade, só que visto como uma função do parâmetro. Tá? Em alguns casos, que vai ser a maioria dos que a gente vai ver aqui, se não todos, isso se resume a encontrar θ chapéu, tal que a derivada de L de θ em relação a θ é igual a zero. Aqui calculado no θ é igual a θ chapéu, né? Verificando se é ponto de máximo, tá? Ou seja, se a segunda derivada em θ igual a θ chapéu é menor do que zero. Pergunta é ponto de máximo? Não. Mas a maioria do que a gente vai ver aqui vai dar para fazer assim, tá? Porque, enfim, esse é um curso introdutório. A gente não vai fazer, talvez, um exercício da lista, de uma da prova, brincadeira. Vai dar para fazer assim, deriva a função igual a zero vai ser ponto de máximo, tá? E tem uma característica importante que a maioria das distribuições que a gente vai ver aqui vai ser mais fácil derivar o log do que a própria função. Então, já vou deixar anotado isso aí, a última observação que eu vou colocar, que na maioria das vezes vai ser mais fácil derivar o log. O log é uma função monótona e crescente, a gente vai conseguir resolver o problema mais facilmente derivando o log do que derivando a função de verossimilhança, tá? Então, uma observação importante se vocês olharem, a maioria, né, grande parte das distribuições de probabilidade, das densidades ou da função de probabilidade, tem expoentes ou tem exponencial. Eu tenho exponencial que eu coloquei aqui. E a menos lambda elevado a x dividido por x fatorial. Na normal tem exponencial, então 1 sobre raiz de 2π sigma 2, exponencial de menos x menos mi, dividido por sigma 2, x menos mi ao quadrado, né, dividido por sigma 2. Então, uma observação importante é que maximizar ou encontrar o máximo, né, de L de θ é equivalente a maximizar o log de L de θ, que quase sempre é mais simples, tá? E o log aqui, gente, não sei se vocês estão familiarizados. Na estatística, geralmente a gente vai usar log para LN, tá? Então é log na base E. O logaritmo natural. Então, na aula que vem, a gente vai começar vendo alguns modelos probabilísticos e como obter o estimador de máxima verossimilhança para eles. Tá? Então, a gente vai começar pela Poisson, aí a gente vai fazer, pode fazer talvez a binomial, a normal, tá? E aí, então, por enquanto é isso, a gente continua na quinta-feira, ok?